Olá pessoal, sou o professor Leandro Vieira. A gente vai ver neste vídeo aqui o que é mínimo múltiplo comum, tá? Primeira coisa, pessoal, o que é um múltiplo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, 2 vezes 3, isso aqui é igual a 6. Nós dizemos que o 6 ele é um múltiplo do 2 e o 6 ele é um múltiplo do 3 também, tá? Então 6 é um múltiplo que é comum ao 2 e é comum ao 3. Entendeu? O que é múltiplo e o que é múltiplo comum? O múltiplo é o resultado de uma multiplicação, certo? Então um múltiplo de 2 é um resultado de uma multiplicação por 2. Tá? E um múltiplo comum significa que esse resultado ele é resultado tanto de uma multiplicação por um número quanto do outro. Beleza? Só relembrando aí o conceito de múltiplo para a gente saber aqui o que é múltiplo comum, tá? E o que seria o mínimo múltiplo comum? Se a gente pegar o nosso exemplo aqui, que a gente acabou de ver, ó, se eu fizer 2 vezes 6 é igual a 12, tá? Se eu fizer 3 vezes 4 é igual a 12 também. Então, olha só, pessoal, o 12 ele é um múltiplo comum ao 2 e ele é um múltiplo comum ao 3, tá? Beleza? É um múltiplo comum ao 6 e ao 4 também, tá? Mas vou pegar aqui o 2 e o 3, beleza? Agora, se eu fizer o 2 vezes 3, igual eu havia feito, 2 vezes 3 vai dar 6. O 6, ele é o menor múltiplo possível, pessoal, para o número 2 e para o número 3 e para o número 2, tá? O 12 é um múltiplo comum, mas ele não é o menor, tá? Ele não é o menor, ele é apenas um múltiplo comum. Já o 6, ele é o menor múltiplo comum entre 2 e 3, beleza? E para a gente achar o menor múltiplo comum, na raça seria algo muito difícil, né? Por isso a gente tem aqui esse procedimento de fatoração. Como que funciona esse procedimento de fatoração? Aqui no nosso exemplo, pessoal, a gente vai calcular o múltiplo comum entre 180 e 350. Tá vendo como que ficou difícil agora? Porque são números muito grandes, né? Para você fazer na raça ali fica um negócio horroroso de se fazer, né? A fatoração é o seguinte, a gente vai utilizar os números primos. Quais são os números primos? São o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Essa lista aqui vai embora, tá, pessoal? Tá? Tem um monte de número primo. Número primo tem dois divisores, né? 7, por exemplo, você só pode dividir por 7 e por 1, né? Se você dividir o 7 por 2, vai dar 3,5, né? Vai dar um número quebrado, aí não pode, tá? Então a gente diz que 7 só dá para dividir por dois números, para que o resto da divisão seja zero. E assim como todos os outros números aqui também, né? O 13 só dá para dividir por ele mesmo e por 1, tá? Isso aqui é número primo. Então é o seguinte, ó, para a gente encontrar o múltiplo comum de 180 e 350, então, por exemplo, 180 vezes algum número vai me dar um múltiplo aqui, tá? E 350 vezes um número aqui, ó, vai me dar esse mesmo número daqui de cima, beleza? Esses dois números aqui vão ser iguais. E qual que é esse número aqui, ó? Lembra lá do exemplo do 2 vezes 3? 2 vezes 3 que dá 6? Como que a gente acha, né, esse 6 aqui no caso, né? Como que a gente acha que o resultado, só que aqui se tratando do 180 e do 350, né? Então a gente faz esse procedimento aqui de fatoração. O que é fatoração? A fatoração é como se eu fosse aqui decompor os números, beleza? Em números primos, tá? Como a gente quebrasse em várias partes aqui o número, tá bom? Como é que funciona isso aqui então, ó?
Como 180 e 350 é par, eu sei que aí eu consigo dividir por 2 e não vai dar resto nenhum, vai ser resto zero. Então eu divido aqui o 180 por 2, deu 90. Vou dividir o 350 por 2, deu 175. Aí é o seguinte, o 90 ele é par, né? E o 175 não. Então eu consigo dividir só o 90, tá? Aí eu pego 2, eu pego 90, divido por 2, deu 45. Como 175 não dá para dividir por 2, se eu dividir vai dar número quebrado, então eu só copio ele aqui. Aí a gente parte para o próximo número primo, né, que é o 3 aqui da lista. 45 eu consigo dividir por 3, né? 4 mais 5 dá 9, 9 é divisível por 3. Aqui, ó, 1 mais 7 dá 8 e 8 mais 5 vai dar 13, né? Então também não consigo dividir o 175 por 3. Vou dividir só o 45. Lembra, para você ver se o número é divisível por 3, você soma aqui os algarismos, né? Vou somar o 4 e o 5, dá 9. O 9 eu sei que tem na tabuada do 3, então eu consigo dividir por 3. Beleza? Já aqui, ó, 1 mais 7 deu 8 e 8 mais 5 deu 13. 13 não tem na tabuada do 3, então não consigo dividir por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. E como eu não consigo dividir o 175 por 3, eu só copio ele de novo, tá bom? Mais uma vez aqui, ó, como o 15 eu consigo dividir por 3, eu continuo com o número 3, né? 15 dividido por 3 dá 5. O 175 a gente já viu que não dá para dividir por 3, então a gente só copia ele de novo. E agora sim, né? O 5 já não dá para dividir por 3, a gente pula para o próximo número primo aqui, ó, que é o 5. A gente consegue dividir o 5 por 5, né? Dá 1. E o 175 a gente consegue dividir por 5, dá 35, tá? Resto 0. Como aqui, ó, pessoal, só fazer um parênteses, tá? Se eu pegar 175 e dividir por 3, aqui então, ó, eu vou pegar o 17, 3 vezes 5, 15, 15 para 17 dá 2, né? Baixo 5, 25. Aí seria aqui o 8, né? 3 vezes 8, 24. 24 para 25 daria resto 1. Por isso que eu falo que não dá para dividir por 3, porque se eu dividir por 3, dá resto, não pode dar resto. Beleza? Agora se eu pegar lá o 175 e dividir por 5, isso aqui vai dar o 35 e aqui o resto vai ser 0, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Dividir 5 por 5 deu 1, dividir 175 por 5 deu 35. Quando chega no 1, a gente diz que terminou, tá? Mas como o outro lado ainda não terminou, a gente continua só com este outro lado aqui. 35 dividido por 5, e você vê aqui, ó, se o 175 não deu para dividir por 3, o 35 também não vai dar, tá? Não tem como aqui você não dá pelo número maior, depois dá pelo número menor, não tem como, tá? A gente é do 5 para frente, tá? Se a gente dividir o 135 por 5, dá 7, tá? E agora o 7 já não dá para dividir por 5, né? Se a gente dividir 7 por 5, dá número quebrado. Então o próximo número primo que a gente vai testar é o 7. E 7 dá para dividir por 7, né? Que dá 1. Beleza? Aí eu vou pegar todos esses valores que apareceram aqui, todos esses números primos, a gente fala todos esses fatores, né? E vamos multiplicar. Exatamente por isso que eles são chamados de fatores, né? Porque depois a gente pega eles e multiplica, né? Lembra que cada elemento aqui da multiplicação é chamado de fator. A gente fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7, vai dar 6.300, tá? Então, o 6.300 é o nosso múltiplo comum entre 180 e 350, né? Então aqui vai ser o nosso 6.300 e aqui vai ser o nosso 6.300, tá? Se eu pegar aqui o 6.300 e dividir pelo 180,
Aqui, pessoal, vai ser o número 35, tá? Só uma curiosidade, tá? Isso aqui não é importante. Se eu pegar o 6.300 e dividir pelo 350, isso aqui vai dar 18. Beleza? Opa, falhou aqui. 18. Agora você imagine na raça a gente achar que tinha que fazer o 180 vezes 35 e o 350 vezes o 18 para achar 6.300. Isso aqui é quase, eu vou dizer quase impossível, mas é um negócio muito trabalhoso. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, deixe no comentário e até a próxima.